A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos aqui para mais um estudo do Apocalipse. Hoje nós estamos no áudio 25, estamos trazendo uma descrição sobre o anticristo e cada áudio que eu estou falando do anticristo, eu estou trazendo algumas das suas armadilhas, né? Bom, ontem eu finalizei falando no áudio sobre um cantor americano que já falecido, o Tupac, né? Você quiser pesquisar, você vai colocar no YouTube assim, ó, Snoop Dogg e Tupac holograma. E aí você vai ver o holograma, que é uma imagem da pessoa que morreu. Lembra quando o Facebook pedia para as pessoas tirar não sei se era tirar um print, colocar os dados. Tem muitos testezinhos do Facebook lá que é para você colocar seus dados. Então, eles conseguem criar um robô ou uma imagem de você com todas as frases e palavras que você diz, né? Se você ficar gravando o vídeo e colocando lá, né? O seu bom dia, oi, te amo, como vai, te odeio. Essas palavras são guardadas. Se um dia a pessoa quiser comprar, vamos supor, como aconteceu numa série, a mulher perdeu o marido, mas ela queria muito que o marido voltasse. O que ela fez? Isso aqui é uma série documentária do que eles estão criando, tá? Então, ela foi nessa empresa, essa empresa pegou lá do Facebook todos os áudios do marido, né? E implantou na memória de um chip. Então, o robô, ele tinha um tecido como se fosse uma pele, tá entendendo? Altura, cabelo, tudo parecendo o marido da mulher. A face. Então eles entregaram ele numa caixa, ela montou o marido, né? E o marido fazia sexo, o marido fazia tudo. Lógico que era um robô, mas era um robô controlado da maneira que ela queria. E aí ele soltava palavras de tudo aquilo que foi gravado lá no Facebook, meus irmãos. Por incrível que pareça, muitas coisas de lá vai parecer que é uma coisa fictícia que não vai acontecer. Já outras estão acontecendo. Faróis no Japão, aonde ele está filmando a pessoa e se passar um criminoso que a polícia está procurando e o farol detectar, porque farol está em todos os lugares, ele automaticamente avisa a polícia, porque vai aparecer aquela face e aí a polícia prende. Cachorros eletrônicos também já está aparecendo. Drones para caçar bandidos também já está aparecendo. Tudo isso estava naquela série. Então, o que eles estão fazendo? O holograma. Existem aparelhos de celulares que as pessoas querem fazer assim. A pessoa aperta um botão do relógio, aperta um botão do relógio ou aperta um botão do celular e a imagem da pessoa que está falando com ela aparece. Então, ela fica falando. Eu conheci uma moça esses dias que ela foi atropelada num acidente de moto, porque ficou distraída na rua, mexendo no celular. Imagine então quando tiver a imagem ali, que a pessoa pode estar falando. Isso é complicado, meus irmãos. Então, o que eu estava dizendo ontem era isso, né? Esse cantor, um cantor vivo cantou com um cantor morto. Mas como é que o cantor morto apareceu? Em holograma. Já existem quadros que você pode comprar com a fotografia de um ente querido que já morreu. Um exemplo, o meu pai já morreu. Eu compro um quadro com a fotografia do meu pai. E aí, aquele quadro, ele tem gestos, ele não fala, mas ele pisca, ele ri, ele mexe. Isso tudo tá por aí, meus irmãos. É só você dar uma olhadinha. São coisas que já estão criando. São coisas horríveis. E quem é que está comandando tudo isso? O anticristo. Todo mundo está esperando Jesus voltar. Então o que ele está querendo fazer? Com que os alienígenas vão descer essa terra a raptar uma multidão de pessoas, para não parecer que foi Cristo, porque muita gente vai isto quando começar a grande tribulação. Então, quando isso acontecer, eles querem culpar os extraterrestres, né? Pastor, existe vidas em outros planetas? Se existe ou não existe, meus irmãos, eu não tenho a resposta. Eu não possuo. Na minha pequena e humilde intelecto, eu acredito que tenha, mas prova eu não tenho. Já sei provar para você na Bíblia que os dinossauros existiu, mas extraterrestres de outro planeta, isso eu já não posso, meus irmãos. Amém? Vamos lá para o nosso estudo, né? Estou falando muita coisa do anticristo, mas eu tenho que falar de coisas que ele já está fazendo agora, né? Ele vai fazer um pacto com Israel. Quando acontecer ali a grande tribulação e ele aparecer, ele vai fazer um pacto com Israel. Olha só, abra sua Bíblia em Daniel 9. Daniel 9, 27, né? Daniel é quase um livro do Apocalipse. Daniel 9, 27, olha o que ele diz aqui, ó.
Deixa eu achar aqui, 25, 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Ó, uma semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Uma semana, ok? Quantos dedos você contou aí? 7. Então, uma semana é 7 anos, tá? Porque um dia da semana equivale um ano. Então, são 7 anos. Esse é o tempo. Grava aí, marca aí no seu papel, tá? Quanto tempo vai durar esse planeta antes do milênio? 7 anos. Depois que a igreja for arrebatada, marca porque isso é importante, tá? Só para você ter de fato conhecido. Então, a partir do momento que a igreja vai ser arrebatada, vai acontecer a contagem dos 7 anos. Só que olha o que está escrito aqui, ó. Ele firmará um concerto com Israel por uma semana, 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta dos manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, uma semana ele vai combinar. É um acordo. E Israel vai aceitar. Porque Israel, nesse momento, ele se encontra um pouco cego. Mas ele vai quebrar esse acordo na metade de uma semana. Uma semana tem quantos anos? 7 dias. Tá pegando essa conta aí? Uma semana equivale 7 dias. 7 dias. Então, 7 dias na contagem apocalíptica são 7 anos. Então, uma semana equivale 7 anos. Ok? Beleza. Metade de uma semana, 3 dias e meio. Metade de uma semana apocalíptica, 3 anos e meio. Então, quando completar 3 anos e meio, ele vai mostrar as asinhas dele. Aí ele quebra o concerto. É onde que ele vai cortar o sacrifício e a oferta. Porque ele vai permitir eles fazerem aquilo. Aí ele vem e corta. Quando ele cortar aquilo, eles vão falar, não, é o anticristo. É ele mesmo. Só que a igreja já não vai estar mais aqui. A igreja vai estar nas bodas, recebendo os galardões. E aí, Deus ainda nem começou a derramar tudo sobre a terra, tá? Eu estou falando quando ele fizer esse acordo. Mas vamos lá. Ele fará um concerto, um pacto. Ele será adorado pelos homens, meus irmãos. Os homens vão adorar Lúcifer? Vão, porque ele vai fazer coisa que eles vão ficar maravilhados. Olha só, Apocalipse 13. Abre aí, Apocalipse 13, 3 e 4. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá contra ela, batalhar contra ela? Então, eles vão adorar, meus irmãos. Eu disse para vocês assistirem um filme Deixados para Trás, mas se vocês estudarem lá direitinho, se eu não me engano, existe um filme anterior e um filme depois que faz parte desses 3 filmes deixados para trás. É que eu não recordo o nome agora. É O Arrebatamento e O Anticristo. Se eu não me engano, são esses mesmo. Quando você assistiu o filme do O Anticristo, se você já assistiu, existe uma parte no filme que eu não vou contar o filme todo, mas só uma parte para você ver que um rapaz vai entrar de cadeira de roda no julgamento de uma mulher que é cristã. E o advogado dela fala assim, ó, aceita Lúcifer, porque aí você não vai ser presa. Ela falou, não posso negar meu Deus. Só que ela ficou na tribulação. Então ela agora está sendo julgada por Lúcifer. Aí vai entrar o irmão dela de cadeira de roda no tribunal. E ele pega e levanta da cadeira de roda, mas ele não andava, ele era paralítico. Aí ele fala, olha, seu Deus não me curou, mas o nosso pai Lúcifer não me curou. Aí ele, viva Lúcifer! Eu não recordo bem o filme, mas é mais ou menos isso. Aí o que acontece? O advogado pega o revólver do policial que está no tribunal e aponta na cabeça de Lúcifer e fala, ela morre pelo Deus dela. Quem morre por Lúcifer? Porque se ela morre pelo Deus dela, isso se chama amor. Mas ninguém se levantou para morrer por Lúcifer, porque Lúcifer não tem amor.
Assista, meus irmãos. Então entenda que o anticristo vai estar arquitetando tudo. Então ele vai fingir uma coisa, vai trazer uma paz falsa e ele vai fazer essa obra toda. Tudo isso, meus irmãos, a igreja não vai estar aqui. Quem vai estar aqui? Os crentes que desviaram e não voltaram para Jesus. Então se tem algum crente desviado, ó, volte hoje, volte agora. Para de ser relaxado na fé e comece a fazer a vontade de Deus. Ai, pastor, é que eu não tenho tempo. Arranja tempo. Para de comer se for possível, mas faça a vontade de Deus. Para de fazer as coisas dessa vida para fazer a vontade do Senhor. É muito mais importante a sua salvação, tá? Depois você pode aí descobrir que perdeu a chance de subir com a igreja por causa de pequenos vacilos. Então se conserte, tá? Ainda há tempo. Tá bom? Nós falamos aí sobre o anticristo. Temos que ser cheios do Espírito Santo para não sobrar lugar para o espírito do anticristo, tá? Então, amanhã a gente já vai falar algumas coisas a mais que não é do anticristo. Agora a gente já encerra um pouco sobre ele, para começar a falar um pouco mais do Apocalipse. Eu ainda nem cheguei, ainda tenho milênio, tem muita coisa ainda para vir, tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.